Fala, gente, e aí, bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que tá vendo esse vídeo. Hoje a gente vai continuar vendo nesse videozinho mais uma correçãozinha que nós temos aí dos exercícios que a gente estava fazendo. Esse aqui é o número, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Número 10, 11 e 12 são bem curtinhos essa correção. Então vamos lá, sem mais delongas, começar com esse videozinho. Então, na letra A, a gente quer descobrir a área colorida, tá? Toda essa número 10, a gente quer descobrir isso. Portanto, na letra A, nós teríamos que fazer, então, a área do círculo menos a área do triângulo. Porque nós temos ali o círculo como sendo a área maior e o triângulo como sendo a área branca, que a gente não quer, como se ela tivesse sido cortada, tirada fora. Portanto, para a gente poder descobrir qual que é a área colorida, a gente tem que fazer isso, dividido por 2. Certo? Então, só aplicando o que a gente conhece, né? Π seria a aproximação que a gente utiliza como 3,14. O raio seria essa medida de 8, ó, porque vem aqui do centro até a borda. Então, seria uma medida de 8 ao quadrado, já que é ao quadrado, menos base vezes altura dividido por 2. A base nós temos aqui 8 e 8, portanto, esses dois juntos fecha 16. Então, nós teríamos uma base de 16 vezes uma altura de raio também ali, que é 8. Dividido tudo por 2. Fazendo essas contas aqui, 3,14 vezes 64, nós encontraremos um valor de 200,96. 96. Então, 200,96. E se a gente fizer ali 16 vezes o 8 dividido por 2, nós teremos 64. Menos 64. Certo? Então, nós temos aqui como resposta final o valor de 136,96. Isso. Certo? Como não me disse é centímetros, metros, etc., a gente só coloca isso aí. Ok? Passando para a letra B, a mesma coisa. Só que agora, ao invés de ser um triângulo, nós temos um trapézio. E sendo um trapézio, nós temos uma outra fórmula. Então, vai de novo. Π vezes R ao quadrado menos o trapézio ali, que é a fórmula do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui será igual a... Daí a gente lembra, né, que π é a aproximação que a gente utiliza sempre, é 3,14, que multiplica pelo raio. O raio desse aqui não aparece, mas a gente pode perceber que essa medida de 8 aqui seria o diâmetro, seria a parte de cima até lá embaixo, se a gente colocasse ele daqui até aqui, passando pelo centro, possivelmente ali, que seria então uma medida de 4, esse raio. Então, 4 ao quadrado, menos, daí a fórmulazinha do trapézio. E a gente percebe aqui que tem a base maior, que é o 5, a base menor, que é o 3, porque as bases sempre são os lados que são paralelos, e a altura, que é 2. A altura sendo 2 aqui, essa medidinha. Portanto, colocando ali, nós teremos o valor de 5, que é a base maior, mais 3, que é a base menor, vezes a altura, que é 2. Tudo dividido por 2, certo? Então, dividido por 2, aqui nós temos aqui igual a 3,14 vezes o 4 ao quadrado, seria aproximadamente 50, se não estou enganado, 50,24, menos, aí 5 mais 3 é 8, vezes 2, que divide por 2, então é a mesma coisa que cancelar o 2 com 2, daria 8. Ok? Então, nós fazemos ali 50,24 menos 8, que seria 42, o próprio 24. Tá? Então, essa é a nossa continha. Na letra C,
nós temos agora uma diferenciação. Nós temos ali um retângulo menos um círculo e menos também um triângulo. Portanto, nós fazemos as fórmulas deles. Base vezes altura, que seria o retângulo, menos. Daí nós temos o círculo, que seria πr ao quadrado, né? Menos ali o triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, começando pelo retângulo, base 15, uma altura 10, então 15 vezes 10, menos o π, que a gente utiliza a aproximação de novo de 3,14, vezes raio. Raio está bem explícito dessa vez, ali nós temos o 4, então 4 ao quadrado. Nós teremos ali o triângulo ainda, então menos o triângulo, que seria base 5, a altura 6, tudo dividido por 2. A gente arrasta aqui para poder continuar a conta. Daí nós teremos 15 vezes 10, 150, menos 16 vezes 3,14, a gente já fez essa conta ali antes, era 50,24. E por fim nós temos aqui 30 dividido por 2, que vai dar 15. Então, menos ainda outros 15. Logo, fazendo todo esse cálculo, 150 menos 50,24 menos 15, nós teremos um valor de 84,76. Certo? Na de letra D, nós temos o seguinte, nós temos um paralelogramo, que se calcula exatamente que nem um retângulo. Nosso paralelogramo ficou muito feio. Assim ficou mais bonitinho. Menos duas áreas de círculos. Por que eu estou colocando 2 multiplicando? Porque eles são exatamente iguais. Então, se eu multiplicar por 2, fica mais fácil. Então, eu teria base vezes a altura do paralelogramo, que é exatamente igual a um triângulo. Aí eu coloco 2 vezes o πr ao quadrado. Ou seja, nós teríamos ali base 49, a altura 24, menos, daí 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5. Então, ficaria 5 ao quadrado. Certo? Então, fazendo essas contas, 49 vezes 24, nós teremos 1.176. Menos, daí vai ficar 2 vezes o 3,14 vezes o 25, que seria 5 ao quadrado. Vai dar um total de 157. Então, se a gente subtrai 1.176 menos 157, teremos um valor de 1.019. Um pouquinho para o lado aqui. Fechou. 1.019 é o nosso último valor aqui da letra D. Por fim, aqui nós temos a letra E e a letra F. Na letra E nós temos um trapézio, como a figura maior, menos um triângulozinho. Portanto, nós teremos, de novo, a fórmula de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, menos a área do triângulo, seria base vezes a altura dividido por 2. Portanto, base maior. A gente olha sempre as bases do trapézio, sempre procurando os lados que são paralelos, são esses dois, o 40 e o 20. Então, base maior é o 40, base menor é o 20. Portanto, 40 mais 20 vezes a altura. A altura, nesse caso, é 10, tudo dividido por 2, menos o triângulo. O triângulo, perceba, ele tem o 10 aqui como se fosse a altura dele. Essa medidinha aqui ó, faz 90 graus, portanto, eu tenho uma altura. E qual que seria a base? A base está aqui, ó, esse 10, porque é a mesma distância aqui. Portanto, eu teria 10 de base vezes 10 de altura, tudo dividido por 2. Logo, forma 40 mais 20 dá 60, vezes 10 daria 600, dividido por 2, 300. 300 menos 10 vezes 10 seria 100, 100 dividido por 2 é 50.
Então, nosso valor aqui vai dar 250. Certo? Na letra F, mesma coisa, só que a letra F ela é um pouquinho mais complicada, porque ela não é uma figura menos outra. Nós temos uma divisão de duas figuras aqui. Eu formo um retângulo desse lado e eu formo um trapézio deste lado, que acaba sendo um pouquinho mais complicado de calcular. Outras pessoas poderiam preferir fazer na horizontal, fazer aqui ó, um retângulo grandão com um triângulo ali em cima, mas daí vai da escolha de cada um. Eu prefiro fazer assim, porque tu consegue ver os valores com mais exatidão, já que tu tem aqui a base e a altura desse retângulo, e logo depois aqui tu consegue já descobrir todas as medidas do trapézio também, ok? Então, ficaríamos assim, retângulo mais o trapézio, só que está sendo retirado um círculo. Então perceba, eu tenho três fórmulas para aplicar aqui. Então, base vezes a altura do retângulo, mais do trapézio nós temos base maior, mais a base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2, menos o círculo, que seria πr ao quadrado. Substituindo eles, como é que nós ficaremos? Vai ter ali base e altura do retângulo, base é 16, a altura é 7. Então, 16 vezes 7. Mais, do trapézio, nós temos já uma base aqui. Por que o 19 é a base? Porque ele é paralelo a esse valorzinho aqui, ó, que seria o meu 7, que está lá no cantinho. Então, o 19 e o 7 são as bases. Então, vou ter 19 com uma base maior e o meu 7 com uma base menor. Vezes a altura. Quanto que é a altura? Seria a medida daqui, desse ponto mais alto, até o ponto mais baixo. Exatamente fazendo 90 graus. Portanto, eu já sei que todo esse trecho aqui vale 40. E esse pedacinho vale 16. Então, se aqui vale 16, para fechar 40, isso aqui tem que valer 24. Portanto, a altura é um total de 24. Tá? Tudo isso aqui dividido por 2. E a gente só falta colocar agora o círculo, que seria menos π. Opa, π não, né? 3,14, que é a nossa aproximação para π. Vezes o 7 ao quadrado. Por que é 7? Se a gente voltar lá, ó, o raio é 7. Certo? Então, aplica tudo isso aqui, as multiplicações. Nós teremos, então, 16 vezes 7, 112. Mais, nós teríamos ali 19 mais 7, que dá 26, vezes 24, daria 624. Dividido por 2, dá 312. Menos, portanto, daí o 49, que é o valor de 7 ao quadrado, vezes 3,14. Daria 153,86. Se nós fizermos essas contas aqui, então 112 mais 312 menos 153,86, nós teremos um valor de 270,14. Ok? Então, não chega a ser contas muito difíceis. É só realmente aplicar as fórmulas que tu conhece. Na número 11, em sua horta, Dona Jerusa tem um canteiro retangular de alface medindo 2 por 4. Ela deseja ampliá-lo aumentando 1 metro em sua largura e 1 metro em seu comprimento, ou seja, vai ser 3 por 5, certo? Então, vai aumentar, ó, aqui tinha 2 por 4, então vai ser uma medida de 3 por 5 agora. A ampliação aumentará em quantos por cento a área do canteiro original? Então, isso aqui tem a ver com porcentagem, cai bastante em colégio militar, prova de Tiradentes e Enem também, ok? Então, como que se faz? Primeiro, a gente tem que aumentar, né, em 1 metro para poder saber quanto que é a área. A área antes era 2 por 4, então a área antes era 8 metros quadrados.
Se a gente pensar que aumenta 1 e aumenta 1, nós teremos então 5 vezes 3. Então, nós temos uma área nova de 15 metros quadrados. Portanto, se nós dissermos que a área anterior é igual a 100%, nós podemos dizer que a área nova é igual a x%. E aqui nós temos uma regra de 3, para poder descobrir quanto que é a porcentagem, então, que aumentará, né, relacionado à área do canteiro original. Então, faz esse vezes esse, aquele vezes aquele. Então, nós teremos 8x igual a 1.500. Se nós pegarmos o 1.500 e dividirmos por 8, teremos um valor de... Dividimos por 8 aqui. 187,5. Ou seja, passou a ser uma área com 187,5% de comparado à primeira. Ou seja, se a gente diminuir 100, que era a área original, o aumento será de 87,5. Então, aumentou um total de 87,5. Isso aqui é pergunta clássica relacionando uma regrinha de 3 com os cálculos de área. Tá? É muito comum aparecer em questões. Por fim, a última questão, de número 12, a gente já termina o nosso vídeo. Diz o seguinte: a figura da esquerda mostra um quadrado inscrito, então ele está dentro aqui, em um círculo, e da direita um quadrado circunscrito, porque tem um círculo inscrito, a um círculo de mesmo raio. Então perceba, os dois círculos eles têm o mesmo raio. Então se eu traçar aqui, ó, o raio, e se eu traçar aqui o raio, esse é um raio mais bonitinho, né? Pronto. Daí diz o seguinte: em dupla ou grupo, né, descubram em qual dos casos o percentual representado pela área colorida é menor. Portanto, em cada caso, determine que percentual a área colorida representa em relação à área total. Então, o que nós teremos que fazer? Teremos que pensar. Relacionado ao raio, nós teremos que pensar qual que seria o valor, então, com relação ao raio. Então, tu pode fazer isso dos dois jeitos. Imaginar que o raio tem um valor igual nos dois. Por exemplo, nós podemos dizer que ele vale 10, porque é um número bem tranquilo para calcular. Tá? O que eu até sugiro. Ou então trabalhar com as letras, que é um pouquinho mais complicado, mas também funciona. Ok? E é assim que a maioria dos matemáticos também trabalha. Mas, como eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar com letras, bora lá para os números. Supondo que é 10, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Se o raio é 10, a gente sabe que para calcular a área do círculo, no primeiro caso, nós teríamos que fazer, então, a área do círculo menos a área do quadrado, né? Então, seria assim, π, que é 3, vou colocar π mesmo, π vezes r ao quadrado, menos a área do quadrado, que seria lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Certo? No segundo caso, mais aqui para baixo eu vou fazer, seria a área do quadrado menos a área do círculo. Então, seria o contrário, né? Se a gente pegaria o lado ao quadrado, agora menos o π r ao quadrado. Π r ao quadrado. Certo? Então, substituindo os valores que a gente já tem conhecimento, seria então mais ou menos o seguinte: 3,14 vezes o raio, que seria 10 ao quadrado, menos, aqui do outro lado, não, na verdade eu vou continuar aqui em cima primeiro, então menos o lado. O lado aqui, se a gente for perceber, a gente sabe que a diagonal vale 10. Aqui 10, 10, 20. Ela forma um total de 20, porque somos 2 10. Então a diagonal desse quadrado vale 20. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que esse ângulo aqui é de 45. O ângulo aqui de cima também é de 45. E através de trigonometria a gente fecha aqui esse triângulo. E é um triângulo retângulo. Portanto, quando os valores aqui são 10, a gente pode descobrir quanto que vale o lado
simplesmente fazendo o cálculo de trigonometria, né? Por exemplo, utilizando o seno, cosseno, tanto faz. Então, se eu fizesse seno de 45 graus, nós teríamos ali hipotenusa, que vale 20, sobre um dos lados. Seno de 45, para quem não lembra, raiz de 2 sobre 2. Então, L sobre 20. Se a gente pensar que isso aqui multiplicou então por 10, então é a mesma coisa, a gente descobre que o lado, de certa forma, deixa eu até ficar com a setinha, o lado vale 10 raiz de 2. Tá? Então, muito simples. Se o lado vale 10 raiz de 2, eu vou ter que colocar ele ao quadrado, né? Então vai ser 10 raiz de 2 ao quadrado, aqui por causa que é o lado ao quadrado. Já no segundo, o segundo é diferente, não é o mesmo lado, tá, gente? Então tem que cuidar. Por que não é o mesmo lado? Porque agora o raio é exatamente metade do lado. Se a gente fizesse o diâmetro completo, daria o lado, que seria então outro 10, então daria 20. Então nesse caso aqui seria 20 ao quadrado menos o π, que é 13,14, vezes, de novo, o 10 ao quadrado, porque o círculo não mudou, quem mudou foi o quadrado, certo? Então se a gente continuar a conta, deixa eu até colocar uma outra cor aqui, então que a gente já substitui os valores, nós teríamos, por exemplo, aqui 314 menos 10 ao quadrado seria 100. Então isso aqui seria 100 vezes o raiz de 2 vezes o próprio raiz de 2 daria raiz de 4, que daria 2. Então seria 100 vezes 2 vai dar a mesma coisa que 200. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado aqui. Então 200. Portanto, o meu valor aqui dessa área de cima é 114. Já na de baixo eu teria 400 menos o 314. A 400 do 20 ao quadrado, e depois isso aqui dá 314, que nem a gente já calculou lá em cima. Portanto, essa aqui, ela vai nos dar um valor de 400 menos 314, 86. Então, o que ele quer? Vamos ler de novo o enunciado, agora que a gente já descobriu as áreas. Ele quer, descubra em qual dos casos o percentual representado pela área colorida é menor. Se ele quer saber exatamente qual que é o percentual que é menor, então a gente já descobriu, né? Qual que é a área menor. Certo? Então, a área menor colorida é essa segunda. A gente poderia até observar isso olhando, de certa forma, né? Mas a gente nunca pode dar certeza só de olhar. Então, a gente tem que fazer o cálculo. Então, se fizéssemos o percentual, comparássemos quanto que representa em percentual, nós poderíamos fazer daí o seguinte. Ao invés de fazer essa subtração, nós poderíamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma apagada aqui, ó. Então, seriam esses valores. A gente faz daí o seguinte. A gente diz que... Cadê a caneta? Aqui. O 400 equivale a 100% pintado. E 314, que seria a parte que eu tiro, né? Nesse caso, eu poderia fazer equivale a x. Daí nós teríamos aqui uma regra de 3. Poderia fazer assim. Ou então, a gente pega aquele 86 e o 114 e faz da seguinte forma. Então, 314 aqui equivale a 100%, enquanto aquela parte de 114 representa x%. Opa, faltou o ponto. Isso. A mesma coisa ocorre aqui. 400 é 100% pintado. Como a gente tira um pedaço e sobra só a parte colorida, que é 86, então x% é a quantidade. E daí a gente aplica, né? Que seria praticamente uma multiplicação e divisão aqui que nós teremos que fazer. Então, 114 vezes 100, acrescenta 2 zeros e depois divide por 314, vai dar aproximadamente 36
21,30%, tá? Porque tem mais um monte de número, então por isso que é aproximadamente, né? E aqui embaixo nós teríamos, por fim, 400 divide o valor de 86 mil. 86 mil não, perdão, 8.600. Dividido por 400 vai dar um valor de 21,5%. Então, obviamente, a de baixo era menor, porque a gente já tinha visto por conta do valor da área. Mas, para confirmar, né, tipo a porcentagem certinho, como a questão pede, nós teremos o 21,5 sendo a menor porcentagem de área colorida. Beleza? Então, por hoje é só esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Qualquer dúvida, me manda aqui, sabe, no privado, para a gente poder retirar todas elas e fazer compreender, né, o melhor possível sempre do conteúdo. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Falou, é nóis. Fui.